Fala pessoal, Hello World! Após nós desenvolvermos as rotinas em aulas anteriores para imprimir números decimais e hexadecimais, nesta aula do curso DSOS Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, vamos focar em desenvolver as rotinas de escrita de informações. Nós vamos criar uma sequência de strings separadas e vamos exibir tudo de uma vez só através dessa rotina. É a rotina chamada de WriteInfo. E também nós vamos focar em criar outras rotinas, que é o Clear Screen, para limpar a tela, e Create Panel, para criar um painel colorido. Então, galera, se vocês querem mais conteúdo igual a este ou até melhores, se inscreva nesse canal e ative o sininho para sempre ficar notificado e deixe um like, que isso vai me ajudar muito. Então, vamos começar. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Aqui na rotina WriteInfo, né, nós vamos utilizar uma sequência de chamadas de outras rotinas que nós criamos. As rotinas que nós vamos chamar dentro de WriteInfo serão essas rotinas aqui. O MoveCursor, onde nós vamos mover um cursor numa região da tela, onde será exibida as informações, certo? O PrintString, para exibir a string que vai estar no endereço que estará em C, no registrador C. Vamos criar uma rotina adicional também chamada de NestInfo para poder deslocar o byte 0 e ir para a próxima string abaixo, certo? Vamos incrementar uma linha que vai estar em DH e depois vamos voltar para o loop de WriteInfo. Ok, galera? É exatamente isso que a gente vai fazer. E para isso eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, ele deve empilhar uma única vez. Isso aqui será um loop, né? Ele tem que sempre executar voltar do início. Então, para ele não ficar sempre empilhando aqui o tempo todo, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma segunda label. É como se fosse um delimitador, certo? A segunda label vai ser write e apenas, para diferenciar da primeira label, certo? Porque esse aqui será um loop. Ele não vai poder executar esse push A aqui várias vezes. Então tem que ser abaixo desse push A. Por isso essa segunda label. Agora nós vamos chamar a rotina MoveCursor. Call MoveCursor. Pronto. A partir daqui nós movemos o cursor para uma região da tela. Os argumentos vão ficar em quais registradores? Em qual registrador, na verdade? DX, né? Então, antes de chamar o WriteInfo, devemos colocar a linha e a coluna em DX, certo? Para assim ele chamar o MoveCursor e mover o cursor para aquela região. Depois disso, nós vamos exibir a string que está no endereço de SI, do registrador SI. E para isso nós já sabemos que temos que chamar a rotina PrintString, né? Então, call PrintString. Pronto. O que tiver em si, ele vai exibir com a rotina PrintString. Ok, galera? E PrintString, como você já sabe, ele exibe a string, né, até encontrar o byte 0. Quando AL valer 0, né, significa que SI também vale 0. Olha só, galera, é muito importante vocês se atentar a isso. Então, como nós sabemos, né, vai ser incrementado aqui o endereço de SI, né, vai ser incrementado, e aí se vale o último endereço que aponta para o byte 0. Se byte 0 move para L e depois retorna na rotina. Então, se está apontando para o quê? Para 0, né? Ok. Então, se está apontando para 0, depois que termina a chamada aqui da rotina. Agora, vamos chamar uma outra rotina para deslocar desse 0. Então, call NestInfo, certo? NestInfo. E logo abaixo aqui, eu vou criar o NestInfo, que é próxima informação ou próxima string. Então, até então, a partir daí já exibiu a primeira string, certo? E aí, vamos incrementar o que está em si, se está valendo 0, certo? Ok, digamos que se vale 0.
Então ele vai incrementar SI, que vai apontar para o endereço do próximo byte da string. E nós vamos comparar o byte de SI, do endereço SI, com 0. Né? Vamos dizer que ele vai fazer essa comparação. Se não for igual a 0, salte para nestinfo. É um loop, certo? Então, jump not equal para nestinfo, ou salte se não for igual para nestinfo. Então, vamos comparar o endereço de SI com 0. Aqui incrementou, né? Depois exibiu a string, certo? Pronto, SI está apontando para o byte 0. Incrementa SI, pronto, já não aponta mais para o byte 0. Ele vai apontar para o próximo endereço do próximo byte, da próxima informação, né? Compara SI com 0, não é 0. Então ele não vai voltar para nestinfo, não vai saltar. Ele vai executar a próxima instrução, que será o quê? Inc C e depois head, certo? Então ele incrementa o C, porque assim, por exemplo, se C for igual a 0, né? Se SI for igual a 0, significa que, eu acho que esse inc C aqui, não, se bate C for igual a 0, ele volta, incrementa, certo? Quando bate C vale 0, né, ele sai desse loop, certo? E depois incrementa SI para sair do 0, ou seja, para apontar para o endereço da próxima informação, da próxima string, certo, galera? Então, de toda forma aqui, ó, quando o print string for executado, né, SI vai apontar para 0, né? Ele já vai estar apontando para 0, né? A gente vai fazer esses testes aqui, certo, galera? E aí eu vou mostrar para vocês parte por parte aqui na depuração, ok? Beleza. Depois que chamou a próxima informação, então ele vai apontar o endereço para a próxima informação, próxima string. Beleza, a linha vai estar em DH. A gente vai ter que incrementar a linha e não a coluna, certo? Então, inc DH. Na verdade, a coluna ela vai ter que voltar para o início, certo? A coluna, né, ela vai ter que voltar para o início. Inc DH e depois loop volta para write i, né? Como nós sabemos, a instrução loop ela executa cx vezes. Então nós vamos ter um argumento em cx também, né? Cx vai ser o argumento de loop para acontecer esse loop aqui na quantidade de vezes que está em cx, certo? Até cx valer 0. Quando valer 0, ele sai dessa iteração aqui, ok? E aí, para retornar, né, ele executa aqui um pop A, né, para desempilhar o que ele empilhou no começo e depois retorna, certo? Exatamente isso aqui, né? E basicamente a gente vai fazer a depuração depois para a gente ver se realmente está funcionando isso aqui. A próxima fase aqui é a rotina clear screen, né? O clear screen é o seguinte: a gente vai utilizar a função 06 da BIOS para limpar a tela. E essa função fica no registro AH. Então, move para o endereço AH a função 06 em hexadecimal, certo? Move para AL, o valor 0, ou seja, quantas linhas que nós vamos mover, né, para cima. Porque o que acontece? O 6, na verdade, a função 6 é uma função para rolagem de tela, certo? E não para limpar a tela, ela é para rolar a tela. Quantas linhas que nós vamos rolar? 0 linhas, então não vamos rolar nenhuma linha. O que acontece? A função de rolar a tela, você tem a função de rolar a tela para cima e para baixo, como a função 6 e a função 7 fica em H. O número de linhas que você quer rolar vai estar em AL, né? Se a gente coloca 0, né, significa que a gente não vai rolar a tela. Só que é o seguinte, a função de rolagem ela também limpa a parte que foi rolada. A parte que foi para cima, ele limpa essa parte, certo? Então aqui vamos colocar em CH o valor 0, em CL o valor 0, certo?
ou seja, a primeira linha, a primeira coluna, primeira linha e primeira coluna, ok? Da tela. Em DH e em DL vai ser a última linha e a última coluna. Então move DH vai ser a última linha vai ser 20 e move DL a última coluna, né, vai ser 80 e int 10, ok? Pronto, isso aqui é a função para limpar a tela, ok? Então o que acontece? Vocês perceberem aqui, ó, a junção de CX e DX, a gente forma um quadrado. Nós podemos formar uma limitação da tela, certo? Aqui é a primeira linha, primeira coluna, beleza. Até a última linha e última coluna. Então nós formamos o que? Nós formamos um quadrado, selecionando toda a região da tela. Significa que esta região da tela aqui, ela vai rolar 0 linhas, certo? 0 linhas. E é uma função de rolagem, ok, galera? E aí ele vai basicamente limpar essa parte. Ele vai limpar toda essa parte que estiver escrita, ele vai limpar, certo? Exatamente isso. Já o Create Panel, nós vamos usar essa mesma função aqui, certo? Vamos até colocar em H, move H06, certo? A mesma função. A L será 0 linhas, porque nós não vamos utilizar essa função para rolar a tela, certo? Int 10, ok? Tá, quais são os argumentos aqui para essa função createPanel? Como nós sabemos, os argumentos é CX, que é o conjunto de linha e coluna inicial, e DX, que é linha e coluna final, certo? Que forma ali a limitação da região da tela, ok? Que vai ser pintada, vamos dizer assim, essa região que será pintada aqui nessa função. E também terá um outro argumento que nós vamos usar em createPanel, mas não vamos usar em clearScreen, que vai estar em BH, olha só, em BH. Vai ser a sequência de 8 bits, 4 bits para o background e 4 bits para o foreground, ou seja, o background é o fundo, a cor de fundo, que vai ter até 16 cores possíveis, certo? E a cor do texto, que vai ter mais 16 cores possíveis. Ok, galera? Na verdade, não é nem 16, né? É menos do que isso. Se não me engano, é 7, né? 7 cores. Depois vou dar uma revisada nisso. 7, na verdade, é 16 para... Não, é 8 cores, isso. É 8 cores. Então, vai ser 16 cores para... 16 cores para o fundo, né? E 8 cores para o texto, certo? O último bit ele vai ser reservado para o blinkings, que é o bit para piscar ali a string, certo? Beleza, então BH, DX e CX vai ser os argumentos para essa função createPanel. ClearScreen não vai ter nenhum argumento, certo? E WriteInfo, basicamente o argumento vai ser DX para mover o cursor, SI, que é o endereço inicial da string, né? E isso, exatamente isso, certo? Beleza, aqui em cima vamos fazer o seguinte, para a gente já testar o nosso ClearScreen, nós temos aqui o kernel menu, executando todas essas operações aqui que nós fizemos em aulas anteriores, certo? Eu não vou apagar isso aqui estaticamente, eu vou apagar pelo código. Eu quero apagar todas as informações exibidas pelo código, certo? Então eu vou digitar aqui clearscreen. Então eu vou descomentar essa parte aqui, eu vou chamar call clearscreen, ok? Aqui eu limpo toda a tela que foi escrita anteriormente, né? E aí aqui eu vou mover os argumentos para DX e BH, né? Para criar um painel. Na verdade, criar um painel aqui. Deixa eu ver, createPanel eu vou ter CX e DX, né? Mover para CX.
vou colocar ponto de interrogação, valor, mover para dx um outro valor, ou seja, linha e coluna inicial, linha e coluna final, e depois eu chamo o create panel, ok? Para criar o painel, né? Ele vai exatamente criar o painel. E também movemos para BH, né? Basicamente os bits, né? São 8 bits divididos dessa forma, né? Background e foreground, e depois pinta a tela com esta cor de fundo, com um texto de outra cor, nessa região aqui, certo? Ok, depois movemos para si o que? O endereço de alguma string, certo? Estou colocando interrogação, gente, vocês vão entender por quê. E aí, call writeInfo. Exibir as informações. Mas vai exibir as informações em qual região da tela? Certo? Em qual região? Então, a gente tem que colocar em dx a região. Esse dx aqui será a região da tela para mover o cursor e exibir as informações naquela região. Qual região será? Será a mesma região aqui, ó, que o create panel. E vamos dar uma olhada aqui em create panel. Create panel, ele empilha e desempilha, certo? Então ele recupera o valor de dx. Isso significa que quando eu movi o valor aqui para dx da região da tela, aqui nós temos o que? A coluna e linha final, certo? E eu quero a coluna e linha inicial. Então eu vou colocar cx em dx, aqui, ó, abaixo. Depois de pintar a tela, cx vai ter a coluna e linha inicial. Logo, a coluna e linha inicial vai ficar em dx para mover o texto, na verdade o cursor, para aquela região do painel onde será exibidas as informações, certo? Se vai ter o endereço da primeira informação, para exibir as informações sequentes, ok? E qual é o argumento de writeInfo? Vamos ver aqui qual o outro argumento, se, dx, e o último argumento que é cx. Por quê? Cx ele vai ter uma quantidade de informações que vão ser exibidas. Geralmente, vamos dividir as informações por strings. Por exemplo, se criamos uma sequência de 3 strings, certo? 3 strings nomeadas. Vamos colocar aqui valor 3. Se for 10 strings, vai ser 10. Por quê? Nós estamos trabalhando com informações completas. Não é apenas uma string, mas é uma sequência de strings, certo? E eu dei o nome de informações aqui. Então será o writeInfo, escrever informações, certo? Então vou deixar um ponto de interrogação, porque eu não sei ainda quantas strings vamos exibir. Cx vai servir como um loop, né? Ele é um registrador que geralmente é usado para loop em assembly, para instrução loop, por exemplo, né? Depois escreve as informações, né? E por último, né? Depois de limpar a tela, criar o painel colorido e depois escrever as informações, a gente vai exibir no mesmo painel o nome de arquivo, né, com tamanho de bytes de cada arquivo. Pelo menos vamos escolher uma quantidade de arquivos que vamos exibir nesse painel, entendeu? Para a gente entender bem o conceito da rotina printNameFile. Só que é o seguinte, né, já desenvolvemos aquelas outras rotinas, falta só essa rotina aqui que é printNameFile. Eu vou desenvolver essa rotina na próxima aula, vou testar com vocês também na próxima aula, certo? E aqui eu não vou testar agora, eu vou deixar para testar na próxima aula, certo, galera? Então, eu deixei desenvolvido aqui nesta aula, né? Expliquei para vocês como funciona. Na outra aula nós vamos executar de uma vez só, depois nós vamos voltar para depurar passo a passo, para ver se está tudo funcionando, se não tem nenhum erro, certo? Depois de testar, né, o conteúdo dessa aula, que é esse código aqui, nós vamos desenvolver a próxima rotina, que é printNameFile, para exibir nomes de arquivos, e chamar aqui também, para testar a exibição de nomes de arquivos, certo? Então, esse aí vai ser uma das últimas aulas da série de rotinas do kernel, para assim a gente poder partir para o menu do kernel, de fato, certo, galera? Então, se você gostou dessa aula, se inscreva, deixa o like,
vai me ajudar muito. Ativa o sininho aí para sempre receber as notificações. Ok, galera? Então, falou!